andando pelas casas para contar das coisas, né, dos trejeitos, das qualidades, das histórias de Obá. A gente vai conhecendo muita gente, né? E hoje eu estou tendo o prazer de conhecer a mãe Naná de Obá, aqui da cidade de São Leopoldo. E para além do documentário que vai sair nos próximos dias, eu quis bater um papo com ela sobre outros assuntos, né? Já falamos bastante da mãe Obá, agora eu quero falar da mãe Naná. Obrigado por me receber aqui, mãe. Obrigada. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é da onde que vem a veia religiosa, né? A senhora já contou um pouquinho, mas eu quero que contasse aqui para nós de novo. Eu nasci num terreiro, né, de Umbanda. A minha tia tinha terreiro de Umbanda, a minha mãe tinha terreiro de Umbanda, então eu nasci e me criei dentro do terreiro de Umbanda. Depois, na minha infância... Que cidade? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Minha tia tinha um terreiro no Monte Serra e a minha mãe tinha uma casa de Umbanda na Vila Jardim. Onde eu nasci e me criei, lá na Vila Jardim. Dois polos grandes de religião, né? Muita gente ali naquela área. Muito. Como é que era o nome da sua tia? Alba. Muita gente deve lembrar e conhecer, né? E a senhora veio parar em São Leopoldo e aqui encontrou a nação, né? Foi isso. Assim. Na verdade, eu já conhecia a nação, né? Porque frequentava sim. Porque meu pai tinha nação, era filho da mãe Francisca de Oxum, né? E lá na Vila Jardim eu conheci muitas casas de religião, né? Inclusive hoje é a Casa da Rose, mas era a Mãe Maria Antônia. Mãe Maria Antônia. E muitos batuques eu cansei de ir lá dançar pro dia do Pai Oxalá, que dia 20 é meu aniversário, que faço aniversário no dia 20 de maio. E até hoje eu gosto de passar meu aniversário dançando pros orixás. Sim. E porque eu sou uma pessoa que eu não gosto, eles brigam comigo. Não gosto de festa. Porque eu não gosto de festa. Eu não gosto de festa, de aniversário. Gosta de festa de batuque? Gosto de batuque. Se tiver um batuque, eu me convido, eu vou e deixo de ir para o aniversário. Então eu conheço bastante assim. A mãe Ofélia de Manjá, era minha vizinha de porta, assim. Então, o que eu conheço assim de nação, de batuque, foi na casa dela que a gente aprendeu bastante. Frequentava, mas veio a entrar aqui em São Leopoldo. Isso, então. Daí a gente conhecia. Mas fazer religião mesmo, entrar, foi aqui em São Leopoldo. Até mesmo eu entrei por uma promessa, eu fiz uma promessa. Aí veio novamente ao show na minha vida. Eu fiz uma promessa que se eu conseguisse ter uma casa, que eu tivesse uma casa, que eu conseguisse comprar uma casa para mim, eu morava na área verde lá em Porto Alegre. E se um dia eu conseguisse, eu iria fazer religião. Eu prometi para a mãe Oxum, desse pai de santo, que era um pai de santo da minha irmã, e era o Chico de Oxum. E daí eu prometi que se eu conseguisse a casa, eu ia entrar para a religião, ia ser filha dele. E acabei mudando para cá, para São Leopoldo. Cheguei aqui e eu conheci essa casa de religião que eu fui para tomar um passe. Eu só entrei na casa que eu ia para tomar passe, simplesmente, não para fazer religião. E acabei que eu comecei a frequentar essa casa. Inclusive minha mãe me liberou lá da Umbanda dela para mim fazer aqui Umbanda com ele. Ela veio, conheceu ali a casa e me liberou para eu ficasse aqui, porque era mais fácil de eu estar indo, que eu ia todo final de semana lá. Aí esse pai de santo veio a falecer. E eu acabei entrando para a nação aqui, fazendo a religião aqui. Entrei para a casa do pai Odemir e fiz religião aqui. Então foi em 2002 que eu fui realmente fazer... Iniciada na nação. Isso, fui iniciado em 2002. Do pai Aldemir de Oxalá. Aldemir de Oxalá. Migrou para o pai Dejair depois, né? Isso, depois fui para o pai Dejair, depois de 17, 18 anos. Foi com o falecimento dele? Não. Foi antes? Foi antes. Foi antes, uns 3 anos antes dele falecer. Eu vinha sair de lá. Nós éramos de lá, toda a minha família, eu, meu marido e meus filhos, né? A gente era filho lá, aí meu marido teve um câncer de pulmão e veio a falecer em 2017.
Aí eu comecei a me afastar um pouco, não conseguia mais ir, porque tudo que a gente fazia lá era junto, eu e ele, né? Todos os dias nós estávamos lá na casa de religião, a gente ajudava o pai de santo em tudo, então A lembrança ficou muito forte. eu não estava mais conseguindo, tal. Aí comecei a não ir, e enfim, daí já tive problemas lá com ele Sim. e eu acabei saindo. Perfeito. Eu lhe conheci gay aqui, na verdade, através do contato de uma outra Obá, mas com os seus filhos, né? Eu vi que são zelosos, né? Lhe cuidam, enfim. E é mais fácil ser mãe de santo, é mais fácil ser mãe carnal. Os dois são difíceis. Não, eu consigo conciliar os dois são bons. É como eu te falei, eu sou assim, bem mãezona, né? Claro, aqui a general sou eu, né? Então, como meus filhos são homens, eu tenho bastante homem, e meus netos, tudo que moram comigo, é tudo homem. Então, a mulher aqui na casa sou Sim. eu. E eu que comando aqui. Mas eles são assim, meus filhos são muito amorosos, muito queridos, me cuidam bastante, né? Às vezes até brigo, mas velho é muito pegajoso. Ela tá Mas olhando pra cá que eles estão aqui, conferindo de perto. estão ali e é sempre assim. Então, e a família religiosa também, para mim, os meus filhos religiosos eu trato como os meus filhos sanguíneos também. Então, e às vezes isso eu acabo me incomodando. Gosta de ser mãe, Nossa, pelo jeito, então. amo. De mãe de santo. Gosto de Mãe ser de mãe. santo e mãe na vida. Mãe Naná, me diz o seguinte: a senhora passou recentemente pela enchente aqui em São Leopoldo, Sim. né? Que São Leopoldo foi uma das cidades mais devastadas do estado. E a mãe Obá, talvez por coincidência ou não, também é dona das águas revoltas, né? Em algum momento a senhora pestanejou na sua fé? Não, nem um momento. Né? Eu não pestanejei, não nada para mim. Se revoltou? Nenhum momento me revoltei com isso. Ao contrário, eu me apeguei a isso, né? Com a minha fé de que porque eu acho que se a gente tem que passar isso é para a gente passar. Então nós temos que ter fé e acreditar que a gente vai sair disso, que vai melhorar e vamos à luta de novo, porque é luta e vamos. E a gente estamos ainda temos, né, vestígios da enchente ainda, então estamos conseguindo. E em plena enchente, eu tive dengue, fiquei 20 dias com a dengue. Aí, quando a gente saiu daqui, eu saí já não estava bem, né? Fiquei 20 dias. Inclusive, eu não cheguei a ver a minha casa, meu terreiro, né, na enchente, porque eu saí, fui para casa de uma filha de santo que me acolheu, né? Ficamos 30 dias, acho, uns 30 dias lá na casa dela. E aí meus filhos que vieram, eles que limparam, eles que abriram, eles limparam tudo, cuidaram de tudo, não deixaram nem que eu visse, eu não vi assim, sabe? Eu vi só por foto, por vídeo, depois presencial não cheguei a ver. Eu acho que também Não seria bom, né? é isso que eu penso. Eu acho que não era para eu ver, não seria bom para mim isso. Porque, né, eu vi a coisa que eu amo tanto, né? A mãe Naná, nós estamos falando, embora algumas cidades passaram por enchentes recentemente, nós estamos falando da enchente de 2024. E hoje, mesmo um ano depois, ainda há vestígios de coisas a consertar, né? Sim. Tem bastante coisa ainda a consertar. Uma das coisas que a gente está bem complicada é que os esgotos estão horríveis. Tudo entupido e cada dia. Agora teve o mês passado aí, né? Voltou a chuva de novo no maio, Sim. Que nos assustou bastante. Levamos um baita susto, com medo de novo que novamente desse enchente. Mas graças a Deus, os orixás, não, foi só alagamento mesmo. Eu quis ressaltar isso porque tem muita gente que vê e não tem noção do que aconteceu aqui, né? Vem em outros estados, inclusive, não tem noção do que aconteceu aqui. Então afetou a todos os lugares mesmo, né? Mãe, quem é que a senhora admira que não é da sua goa? Né? Que Pai de Santo que a senhora vê, talvez a senhora até nem conhece, mas vê assim e diz, olha, eu acho que esse é uma pessoa que eu gosto. Ou pode ser que a senhora conheça, enfim. Que eu conheço, uma pessoa que eu conheço, que eu admiro muito, um religioso, assim, maravilhoso, Pai Tita de Xangô, de Porto Alegre. Um pai de santo muito sábio,
bem resguardado, bem na dele, então é uma pessoa bem admirável, assim. Uhum. Pai do Jair, que é meu pai de santo, sempre Isso a gente tive, sabe. né? Não pode ser da Goa, tem que ser de fora. Então, de fora, né, pai Tita. Vamos ver um pai de santo outro. Tá bom. Falou um que a senhora admira, tá bom. É que é meio complicado, assim, né? Sim. Se a mãe Obá, que é a dona do corte, né? Se a senhora pudesse cortar da religião, o que a senhora cortaria? Não alguém, né? Mas o que? Ah, isso acontece, eu não acho legal, o que a senhora cortaria? Muita fofoca, né? O povo, a desunião. Eu acho que o batuqueiro é bem desunido, né? A gente deveria de ser um pelos outros, mas não. Então e a soberba, o orgulho. Porque eu sou uma pessoa bem simples, eu gosto da simplicidade. Claro que tudo que a gente puder fazer de melhor, Sim. a melhoria, tudo, mas não querer ser mais que ninguém, essas coisas. Isso não. E hoje em dia é muito. As pessoas pensam mais na luxúria, no dinheiro, tudo hoje em dia é sobre isso, não. Eu acho que a gente pode fazer as coisas bem sem querer aparecer. E eu acho que é uma coisa que isso me incomoda muito. Sim. E o amor verdadeiro? O que é? Quem são? O meu amor verdadeiro são meus filhos. Porque meu outro amor que eu tive na minha vida, eu tive um amor mesmo há 37 anos, eu tive um amor verdadeiro. Hoje eu tenho um namorado, sim, depois de 7 anos, né, eu arrumei outra pessoa, mas o meu amor da minha vida foi meu marido, tive 37 anos, um amor verdadeiro mesmo, um amor de verdade. E hoje, é meus filhos. E a minha religião, minha mãe Obá, que é tudo para mim. Sim. Mãe, para encerrar, o nome desse nosso novo espaço aqui é balaio, né? E tem uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, numa analogia, né? Então eu queria fazer para a senhora também. O que cabe no balaio da mãe Naná? O que a senhora leva no seu balaio da vida? Eu levo muitas experiências na vida, né? Por exemplo, o que a gente tem que levar, eu acho coisas boas, né? Então a gente tem que levar amor, a tranquilidade, a bondade, né? Que a gente tem que sempre estender a mão àquele que precisa sempre. E isso eu trago de berço. Então eu sempre quero carregar isso. A gente tem que ajudar o próximo sempre. Ter amor, não ter a arrogância. E paz. Ninguém vive sem paz, né? Em paz. Porque se nessa a gente. E saúde também é uma coisa muito importante, que eu peço sempre, todos os dias que eu venho bater a cabeça no meu quarto de santo, então eu peço isso. Peço paz, peço saúde, né? E força para a gente lutar no dia a dia. Eu acho que tem que levar isso. Ter fé, ter força e ter serenidade para poder levar o dia a dia também. Sim. E ser verdadeiro. Perfeito. Para tudo. Muito obrigado, foi um prazer lhe conhecer, estar agradeço. aqui, né? A gente vai ver mais um pouco sobre a história da mãe Naná também no episódio Orixás Obá, que já vai estar nas redes aí. Grande beijo, até o próximo balaio.